Olá, seja muito bem-vindo ao programa Cultura e Saber. Hoje recebendo essas celebridades. Obrigado, um brasileiro. Brasileiro, guerreiro. Orgulho de ser brasileiro. Como é que foi essa trajetória? A gente conhece bem essa história, porque é uma pessoa muito famosa, está sempre mostrando e contando um pouco da sua história. Fala um pouquinho desse começo. Olha, na realidade, eu sou um brasileiro que começa como quase todos os brasileiros de origem simples, humilde. Porque, na realidade, independente da condição social de cada um, todos nós nascemos sem nada. Então, cara, se você nasceu na favela ou nasceu no palácio, você nasceu sem nada. O que estava ali não é seu, você acabou de nascer. Então, para mim, eu encarava dessa forma. Eu acabei de nascer, agora daqui para frente é comigo. Aí minha mãe me ensinou o seguinte: o que eu preciso? Que o dia comece. Que o milagre aconteça. O que é o milagre? Você está vivo a cada dia que se inicia. Então, a partir daí, eu fui construindo uma história que acabou gerando o livro Catador de Sonhos. Cara, qual que é o tamanho do seu sonho? Você não sonha, você não acredita em você. Onde é que tem a sua base? A família. Então, baseado nessa família, na mentoria da mãe, que as pessoas não estão querendo ouvir, eu aprendi a ouvir muito cedo, do ajudante dela, o pai, baseado nessa dupla que me deu vida, eu consegui uma direção e mentoria. Segunda mentoria, que eu acho que é uma coisa que todo mundo fala, mas não presta atenção na mentoria que faz diferença na nossa trajetória de vida. Mentoria dos educadores, os professores. Eu aprendi a ouvir os professores, primeiro a mãe e o pai, depois eu aprendi a ouvir os professores. Então eu comecei a entender que ali você aprendia, que nós temos uma capacidade sem limite. Só que quando você ouve, você conecta os neurônios, que você não usa nem 10% durante a sua existência. Cara, conecta mais, ouve mais, que você conecta mais e você aprende mais. E aí eu vim aprendendo e copiando. Então, baseado em cópia, eu fui desenvolvendo a minha trajetória até os 7 anos e meio, e a minha mãe partiu quando eu tinha 7 anos e meio. Mas me deixou pronto. Ela me deixou com valores, forte na minha fé, em acreditar, me deixou acreditando que eu podia, o que eu quisesse. Minha mãe me deixou um patrimônio que eu acho que fez toda a diferença na minha vida, e eu gostaria que a minha comunidade prestasse atenção nisso, quando ela me disse que ser negro era um privilégio, e eu tinha que agradecer. Então, com 5 anos, eu já agradecia ser quem eu era. Então, nunca foi um problema, nunca me colocaram rótulo, nunca foi... Eu era feliz de ser quem sou. Então, eu já era agradecido lá atrás. Essa coisa da condição social, minha mãe, eu prestava atenção, minha mãe produzia 16 horas por dia, então não nos faltava comida. Aí foi ali que eu aprendi que não tem pobreza que resista 16 horas dedicada a um propósito. Só que você precisa ter um propósito. O meu propósito era ser tão importante quanto a minha mãe, que era fazer a diferença e somar na vida de outra pessoa. Uma pessoa importante para mim não é o presidente, o deputado, o bilionário ou o médico. Para mim, uma pessoa importante é aquela que faz alguma coisa para outra pessoa. Você se torna importante a partir daquele gesto de fazer alguma coisa para o outro. Isso, às vezes, só precisa de um sorriso, de um carinho, de um abraço, de um colo. Eu tinha essa pessoa importante dentro de casa, a mãe. Ela fazia tudo isso. Para mim, era a pessoa mais importante do planeta. E eu quis ser tão importante quanto ela, porque com 7 anos e meio ela foi embora. Eu achei que mãe não morria. Eu achei não, eu acho, tá? Que mãe não morre. Mas a minha mãe me ensinava muita gratidão, a coisa de agradecer quando a luz entrava, o privilégio de mais um dia. Eu aprendi tanto com essa mulher com relação a agradecer, que quando o dia começa, eu só mudei de endereço. Eu agradeço exatamente como eu fazia no meu barraco. E quando a minha mãe foi embora, eu entendi que ela me ensinou o valor do tempo. Falaram para mim que no hospital, que ela estava geladinha, eu queria que ela ficasse quentinha, eu pus cobertor, eu não acreditei que mãe morria. Fui para casa, fiquei 3 dias esperando ela ficar quentinha, ela não ficou quentinha, não voltou para casa. Meu pai falou, sai da janela que a mamãe não volta. Mas olha que interessante, eu aprendi a ouvir a minha mãe. Eu entendi que nós temos um tempo e que o tempo acaba. Eu entendi que o tempo dela acabou. Eu queria ser importante. O que eu fiz para ser importante? Eu arrumei um trabalho. Fui ajudar as pessoas em casa a conseguir acessar o café da manhã. Meu papai não conseguia, mas eu conseguia ser o cara que põe o café da manhã. Então eu me tornei importante com 8 anos de idade, que é servir o outro. Eu me treinei líder. Com menos de 10 anos eu já era líder. Eu já tinha gente que me ajudava, eu já produzia. E eu copiava um líder chamado Jesus. É um ser de carne e osso, mas com a divindade, né? Mas de carne e osso. E eu comecei a copiar o que aquele cara fazia. Ele atendia, ele protegia, ele dava direção, ele servia, ele se doava, ele convivia com os diferentes, numa mesa onde tem o ladrão, tem o traíra, mas ele conduzia todo mundo e se tornou o líder de todos os séculos. Então, essa referência.
Então, para você que quer ser um líder, copia. Faça o que esse grande líder fazia. E eu comecei a fazer isso, e aí eu comecei a construir o tal do livro. Quando cheguei nessa fase de ter um livro, já tinha passado por tanta coisa, então assim, era um catador de latinha. Por que catador de sonho? A latinha era só parte do processo. Era a ferramenta para alcançar os sonhos. Eu acho que os sonhos você tem que ter todos os dias, mas você tem que dar o primeiro passo dentro da sua possibilidade, naquilo que está ao seu alcance. Mas o que você faz para ter essa energia? Você põe gratidão, humildade, põe amor, põe paixão. Aí você põe o pé e Deus põe o chão. E você consegue receber o milagre diário, que é você estar vivo. Covid-19 não, com vida 24, com vida 25 agora. Então, eu sempre olhei desse ponto de vista. Para onde é que você está olhando? Olham para mim e dizem, Rufino, você tem uma história sensacional. Todo mundo tem. É o que você está fazendo com a sua história. Ah, mas você é brilhante. Eu falo, todo mundo é. Para onde é que você está olhando? Olha para você. Eu falo com as pessoas para olhar para ela, para olhar para dentro. Porque o gigante que está aqui, o Deus que está aqui, está nela. Então, a minha trajetória isso acabou gerando lá na frente um livro, Catador de Sonhos. E por que o outro livro, O Poder da Positividade? A fé. As pessoas falam de fé, levanta de manhã, dá de cara com Deus e não dá bom dia, dormiu com você. Deus está na figura viva mais próxima. Estão fazendo oração, parando no meio de um pátio, numa estátua e olhando para o céu. Então, Deus não passeia de Boeing, não está andando de jato. Deus está na figura viva mais próxima. Você dormiu com um e não deu bom dia. Eu levantava de manhã, cara. Eu ia até a cozinha, 2 quartos, barraco, chão batido, e a gente tinha o prazer de levar o cafezinho para a mamãe na cama. Eu mudei de endereço e continuei reconhecendo a força e o poder da mulher. E o quanto uma mulher faz diferença na nossa vida desde que você nasce. Você só nasce porque uma mulher quis. Então, o valor das mulheres. Eu vou na cozinha, faço um café hoje, quando o sol entra na minha veneziana, só mudou o tamanho do barraco e o endereço. Eu vou na cozinha, é mais fácil do que o da minha mãe, de um coador, um pó. Agora não, você aperta o botãozinho, faz 2 cafezinhos e levo para minha opressora na cama. Como opressora? Então, cara, tenho a minha opressora faz 45 anos. Eu levo o cafezinho na cama, pego 2 bolachinhas no guardanapo para fazer a minha primeira venda do dia, porque eu sou vendedor. E o primeiro gesto não é romantismo, eu chamo de network. Conquistar quem você acha que é seu todo dia. Network, relacionamento, com quem dormiu com você. Eu dou o primeiro bom dia para Deus, depois para minha mãe, porque eu entendo que mãe não morre. Só morre quem é esquecido. A minha mãe é imortal, inesquecível. Está na mente e no coração. E as pessoas ficam, mas a minha mãe morreu. Como é que era a sua vida com ela aqui? Você dava bom dia todo dia? Você dava beijo? Você viajava e lembrava dela? A hora que a energia baixava, você passava uma mensagem para ela, mental ou na tecnologia que chegou? Não. Então, agora você está chorando porque ela foi? Nós temos um tempo, o tempo acaba. Então, o tempo da minha mãe acabou. E eu entendi, e eu não sofri, eu entendi que o meu tempo ia valer mais. E é isso que eu faço no meu dia a dia. O primeiro livro tem a ver com essa coisa de levar para as pessoas que existe a possibilidade de empreender. E empreender não é ter um CNPJ, é muito mais que isso. É servir, é atender, é fortalecer. Empreender no serviço público é sensacional. Cara, mas o cara conseguiu um serviço público, o cara então é espetacular, porque é muito difícil você conseguir uma vaga na política ou no serviço público. Depois que você consegue, você para. Você acha que agora tem estabilidade? Você é campeão, você já chegou até aqui. Vai mais um pouquinho, faz mais alguma coisa para mais alguém. Então eu entendi que empreender é um comportamento, é uma atitude, é um jeito de pensar. Sustentabilidade é entrar na Lesp, entrar no banheiro da Lesp, economizar água e papel, entendendo que é seu. Se é público, é seu. Então, economiza água e papel. Você ganhou uma passagem, você como político ou como funcionário público, que foi viajar para fazer um trabalho, entra no hotel, seja lá o tamanho do hotel, dificilmente tem uma toalha, geralmente tem mais que uma. Por que você precisa mais que uma? Usa uma só para falar de sustentabilidade, para ter moral para falar de sustentabilidade. Quando você faz, para Deus ver, porque Deus está em você. Minha mãe dizia o seguinte, onde você estiver, cuidado do que você está fazendo, que Deus está vendo. Então, por quê? Porque Deus está em você. Então, eu aprendi essas coisas e eu nunca tive um problema na vida maior que o meu, maior que eu. Qual o tamanho do seu problema? Ele veio depois de você, então ele é menor que você. Olha, mas a nossa sociedade está violenta, está complicada. Como assim? A sociedade é você. Faz você o que você pode fazer. Em vez de julgar o outro, minha família é complicada. Como assim? Você nasceu de uma complicação? Você nasceu numa família. Cuida você da família. Mas o nosso governo... Ei, é escolha sua. Para de fugir do problema, escolhe. Não foge, não.
Porque se você foge do problema, ele cresce e engole você. Agora, você fez a escolha, agora, cara, vai fazer o que você pode fazer pelo seu país e não esperar que um representante público faça. É o que você pode fazer para que ele faça o trabalho dele. A partir de você, você começa a transformação, a mudança de mentalidade, pensamento positivo. Por isso o livro O Poder da Positividade. É a fé colocada em prática. Então, pensa num cara feliz. Pensa num cara base, família, valores. Meus filhos vieram e foram preparados, treinados para serem boas pessoas, independente de eu ter nascido no barraco de chão batido e eles terem nascido no carpete. Meus netos, eu tenho 6 netos nascidos na bolha, mas independente da condição social, nós não mudamos os valores. Todos eles têm o direito de concordar com a mãe, foi o direito que eu tinha, eu passei para os filhos, e agora eles passaram para os netos. O direito de concordar com a base é a família. E o pilar e o alicerce da família é uma mulher. Quem entendeu isso está um passo à frente. Porque nós estamos falando de livro, vamos falar de um terceiro livro, chama Os Improváveis. Por que nós estamos fazendo esse livro, Os Improváveis? Unimos eu, mais 27 coautores. Todos nós temos uma história brilhante. Tem cara que nasceu no berço de ouro e se tornou outra coisa, e tem cara que nasceu na base, na favela, como eu, e se tornou uma outra coisa. Então, improvável todos nós somos. Então, cara, ali tem exemplo para as pessoas entenderem o seguinte, não é de onde você veio, onde você se colocou. Para onde é que você quer ir? As escolhas que você pode fazer a partir daqui. O que está no retrovisor você não traz de volta. Mas o para-brisa é 100 vezes maior e é para lá que você vai. Então para de olhar no retrovisor que você vai bater. Foca no para-brisa. E você vai perceber que tem mais gente para consumir do que a nossa capacidade de produzir. Essa conversa de crise que tentam pôr na sua cabeça desde que eu nasci, falam disso. Que crise? Ninguém para de beber, de vestir, de comer, de nascer, de morrer. Então que crise é essa? Ninguém põe fogo no dinheiro, tem dinheiro demais em todo quanto é lugar. Para onde é que você está olhando? Ponto de vista. Tem muita gente olhando para o estrume e estão esquecendo que se tem um estrume, tem um cavalo. Para de olhar para a bosta, olha para o cavalo. Então, eu venho trazendo a minha trajetória assim, quando eu vou para os lugares, tenho a oportunidade de bater um papo assim igual agora com vocês, eu gosto de lembrar nós brasileiros o quanto nós somos bons, o quanto é possível, o quanto nós temos uma diversidade natural. Olha essa comunicação que a Lesp tem. Eu estava dando uma volta ali com a Magda, ela mostrando a quantidade de diversidade que tem aqui, se faz de tudo. Nós somos extraordinários, mas estamos tentando pôr na nossa cabeça que nós somos um problema. Não, nós somos uma nação que tem 10% da idade da Ásia, estamos entre os 10 melhores do mundo. E ainda tem gente achando que nós somos o terceiro, que nós somos o terceiro mundo, que nós somos fracos, que nós somos preconceituosos, que nós somos racistas, que nós somos, vagabundo, que a gente tem ruim de política. Nossa política não tem 50 anos, é menor de idade ainda, do meu ponto de vista. Não tem a metade da idade. Significa que está tudo em desenvolvimento. Quando você participa, quando você se envolve, você ajuda a aprimorar aquilo que já está aí. Então é o que cada um de nós pode fazer para melhorar o meio que a gente vive. E o livro é uma forma de você entregar para as pessoas histórias que levam para ele informação, visão, conhecimento, aprendizado. Qual que é o segredo? O cara abriu o livro e lê. Ele lê notícia ruim, ele fala do tarifácio, da guerra, da intolerância, do racismo. Ei, vai buscar informação que soma na sua vida, porque o problema sempre vai estar aí. É como é que você lida com ele. O preconceito sempre vai estar aí, porque o preconceito é uma fraqueza humana. Sempre vai estar aí. O humano é frágil. Do nada ele cria essa situação. E não é só por causa da cor de pele, não. A cor de pele, o careca, o gordo, o preto, branco, o pobre, o rico, a religião, tudo tem algum tipo de preconceito. Porque o ser humano tem essa fraqueza. Então, na realidade, como é que você cresce para lidar com isso? Como é que você se fortalece para lidar com isso? Eu sou blindado. Nada tem o poder de me incomodar. A pessoa fala de fé, então olha para dentro, tem um Deus aí, você acha que tem alguém maior que você? E não tem ninguém menor, porque o Deus está no outro também. Então não é que ele é menor, ele tem um Deus nele, então ele é o maior. Mas você também tem. Então use essa força para fazer diferença e lembrar um terceiro que ele também pode. Então esse objetivo de onde eu vou, nesse nosso bate-papo reto, em cada livro que eu rabisco, é para lembrar o outro que ele pode. Que eu não tenho nada de diferencial, nada de extraordinário que ele também não tenha. Nós somos semelhantes, o que um pode, o outro pode. Copia. Humildade. Já está pronto aí, né? É só usar, né? É só usar. Eu vou falar para você de um energético. Vou fazer a propaganda de um energético. Olha que legal. Um energético. Você pega de manhã para tomar esse energético,
Vou dar a marca para você. Todos nós temos acesso a ele. Você pega uma tigela de gratidão, soma com a quantidade igual de humildade, mistura, dá uma energia que acessa a felicidade. Aí, com felicidade, você aumenta a produtividade. Não importa onde você está, se é no público, se é no privado, se é no CNPJ, se é o do outro. Atividade. Você ganha uma força com felicidade e aumenta a produtividade. É claro que aí você melhora o resultado do que você propôs a fazer. E você sabe qual é o efeito colateral desse energético? Chama-se prosperidade. E é acessível para todo mundo. Então, cara, vai lá. Está na sua prateleira aqui, ó. Pega lá. Vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua. Vai ser um prazer. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Cultura e Saber volta já já. O que você quer falar desse segundo bloco? Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria falar um pouquinho sobre nós brasileiros. Essa coisa que vem dentro do livro, nós brasileiros, está passando do tempo de nós olharmos para nós e acreditarmos em nós. Porque lá atrás diziam que nós não podíamos. Diz que nós não podíamos porque era negro, não podia porque era pobre, não podia porque era menina, não podia porque era gay, não podia porque, por causa do gênero, da religião, nordestino. Ei! Hoje todo mundo está falando em tecnologia, em robotização, sistema, armazenamento da nuvem, chat GPT, IA, e ainda tem gente acreditando que não pode? Cara, se você ainda está com essa dúvida, tecla lá e pergunta para o chat GPT, ele vai dizer para você que você pode. Cara, minha mãe disse que eu podia. A minha mãe, essa coisa de falar para mim que ser negro era um privilégio e que ser pobre eu podia mudar, só depende da minha condição social, eu comecei a perceber o seguinte, então como é que faz isso? Eu arrumei um trabalho. Eu fui empreender no CNPJ que não era meu, numa comunidade, podia ser qualquer comunidade, mas por acaso eu fui na comunidade judaica. E diziam que eu era racista, que isso não pode, isso não sei. Eu comecei lá com 13 anos, acreditando em mim. E nada que tentava pôr na minha cabeça que era difícil, que tinha preconceito, nada entrava na minha cabeça. Porque minha mãe já tinha posto coisa boa lá. Tipo, vai que dá. E eu fui, me obrigaram a ir para a escola, porque até 13 eu nem estudava. Cresci lá, me formei lá, virei patrimônio daquela empresa, fiquei lá 17 anos, me tornei diretor de uma multinacional, gerei emprego para um monte de gente, porque com o dinheiro meu eu conseguia empreender, gerar emprego para a família, fortalecer a família inteira a partir desse emprego, e lá eu cresci e criei relacionamento, e os meus mentores se tornaram meus patrões, se tornaram meus mentores. As mentorias, nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir quem? Ouve os mais velhos, ouve o seu pai, a sua mãe, honrar pai e mãe é café pequeno, precisa mais que isso. Essa pessoa te deu vida. Você acha que ele não sabe? Quem você pensa que é? Então assim, começa de novo, volta para a base, volta para a família. Você quer ter humildade? A humildade tem uma força extraordinária. Lembra do seu processo de nascimento? Você disputou espaço com 70 milhões de espermatozoides, tá certo? Então você quer achar humildade, volta lá. Lá, você teve sorte, teve sucesso e chegou até aqui. Agora está na hora de ser humilde. De olhar para dentro e descobrir que você é gigante. Você nasceu locomotiva, você não é um vagão, mas precisa humildade. Para descobrir humildade é só você voltar lá e lembrar que você é só uma porrinha que deu certo. Eu sou, você é, todo mundo é. O mesmo processo químico para todo mundo nascer. Então, cidadão, por que as pessoas se acham maior que o outro? Uma fraqueza quem se acha maior e uma fraqueza igualzinho quem se acha menor. Semelhante, aprender a lidar com os diferentes. Na favela, jogava bola no campo de barro eu já sonhava. O livro tem tudo a ver com isso. A minha alegria, a minha felicidade. Mas eu não podia brigar. Essa coisa de brigar não vai. Aí a minha mãe, se brigar, fazia ficar abraçado. Para não ter o constrangimento do abraço, a gente não brigava. Olha que aula que eu recebi dessa senhora. Ela me ensinou a conviver com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes. Eu não sei por que tanta resistência em conviver com os diferentes. Eu não sei por que um aponta o dedo para o outro se nós somos obra de arte. Nós estamos falando de cultura, então vamos falar de obra de arte. Vamos daqui para Paris para ver a Mona Lisa. Eu fui até lá e tive uma decepção, porque é um pedaço de papel. Então quem não foi não está perdendo nada. Minha mulher queria passear, nós fomos lá. E eu vim sacaneando ela de lá para cá. Você me trouxe até aqui para ver isso? É isso que você chama de obra de arte? Olha o que eu chamo de obra de arte. Eu estou diante de uma. Não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos, não tem 2 íris, não tem 2 impressões digital. Chama-se Ser Humano. Uma obra feita por um artista chamado Deus. E, cara, o artista que me fez é o artista que te fez. Espera aí, se eu sou obra divina,
Cara, então eu sou o melhor. Obra divina, intocável, só tem eu no planeta. Não tem, Deus faz em série obras e não repete uma. A capacidade desse artista, e tem gente que tem dúvida se esse cara existe, mas quando o avião balança, todo mundo chama o cara. Então esse cara está por aí. Então, agora só que é o seguinte, vamos falar de respeito? Se eu sou uma obra de arte divina, você e todo mundo que está à nossa volta também é. Então, você vai estar criticando a obra de Deus? Quem você pensa que é? Você vai apontar para o outro, é preto, é branco, é rico, é pobre, é amarelo, classe X, classe Z, é geração Y, geração não sei o que lá, gênero. Ei, obra única, só tem você e só tem essa pessoa. Você tem a oportunidade de conviver do lado de uma obra de arte desse artista. Olha que energia que tem isso. Olha quem fez essa obra. E você, em vez de pôr a mão e agradecer que você está do lado da obra de Deus, você põe uma crítica. Então, cara, está na hora da gente baixar a bola para dar uma saltada, para ir para o novo normal, que é ser humano. Não é a tecnologia, não é a inovação, é o ser. O Google não faz sexo com o ChatGPT. É as pessoas. Quando é que nós vamos olhar em volta e entender que sem gente você não faz nada? Tudo que você fizer na vida, você precisa do outro. Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho dó de quem acha que agora chegou lá. Chegou lá onde? O filho, como é que é virar chave? Que chave? O filho, agora que você já chegou lá e virou a chave, olha, dois erros. Em primeiro lugar, não tem chegou lá. Chegou lá, o tempo acabou. É só um processo. É só um ciclo, primeira coisa. Segundo, virar a chave. Olha, virou a chave quando? No primeiro milhão, no carro alemão, no avião. Que conversa é essa? Por que vocês acham que tem chave para virar? Todas as portas do mundo estão abertas. Só está encostada. O que é que você precisa? Atitude de empurrar. Não precisa virar a chave. Precisa ter a atitude de dar o primeiro passo e empurrar as portas. E elas se abrirão para você. Como é que você abre uma porta? Olha que mágica. Faz um teste com Deus. Você pega uma criança de 2 anos, é o Deus puro, sem rótulo. Dá um sorriso verdadeiro e queira o melhor para ela. No segundo sorriso, ela sorri de volta para você. O sorriso abre portas. Abre portas. Se você estiver fazendo média e achar que você engana alguém, essa criança olha para você, mostra a língua e dá as costas. Uma criança de 2 anos você não engana. Então, qual que é o segredo? Ser de verdade. Você vai fazer um discurso, você está na política, vai fazer um discurso, olha no olho das pessoas, fala com as pessoas. Seja de verdade. É a melhor propaganda que tem. É você ser você mesmo. O melhor marketing que tem para você vender é você vender primeiro a sua energia. Falam para mim, olha, filho, você é um grande vendedor, onde você treina a venda? Eu falei, dentro de casa. Para quem é que você vende? Para a sogra. Você vende caminhão para a sogra? Não, eu vendo eu para a sogra. A melhor venda que tem é a pessoa. Como é que você está vendendo o seu sorriso, a sua credibilidade, a sua energia? Se tiver, eu não tenho DR, mas se eu tiver uma DR em casa, a sogra puxa mais para mim do que para a filha. Isso é a prova que você é um bom vendedor. Porque você conquista pessoas, não conquista cliente. Você quer conquistar um voto na área da política? Conquiste a pessoa. Essa pessoa traz voto mais do que você precisa. Em vez de ficar, não conquista voto, não. Conquiste pessoas. Eu acho que assim, nós podemos melhorar. Como é que você faz para mudar esse mundo louco que está aí? Guerra, intolerância, desacerto, desencontro, ganância. Como é que você melhora isso? Você. Melhora você. Sai de casa de manhã e dá o primeiro passo para melhorar você. Melhore como pessoa, que aí você melhora todo o entorno. O que tem em Harvard? Todo mundo fala da tal de Universidade de Harvard. Eu fiquei lá tempo suficiente para saber que lá não tem nada especial, tá? Tem nada. Fiz um monte de curso lá. Tem nada lá. Agora, tem uns prédios, mas aqui também tem. Ah, tem umas mesas, umas cadeiras, uns computadores, aqui também tem. Ah, tem uns professores, aqui também tem. Então, o que muda? É que quando você chega lá, você passa a acreditar que você está no melhor lugar. Gente, o melhor lugar é aqui, é o seu lugar. Quando você vai lá e você acredita que você está no melhor lugar, já começa a transformação. Quando o professor sobe para falar, você ouve, porque você está em Harvard. O cara deve ser o cara das galáxias. Não, é só o professor. Mas lá você acredita. Você não picha a parede porque você acha que tem uma câmera no satélite. Não tem, não. É que lá as pessoas respeitam. Então, quando você sai, leva trabalho para casa e traz mais do que o professor pediu. Porque você quer aproveitar que você está em Harvard, a prestação, a mensalidade é em dólar, e você está num lugar, a melhor oportunidade que todo mundo gostaria. Aí você se dedica. Gente, não precisa ir para lá, não. Faz aqui. Aqui tem parede, tem professor, tem tudo. Mas você fica sacaneando o professor. O professor está escrevendo, você está no celular. Em Harvard ninguém faz isso. É por isso que o cara sai de lá e o mundo todo tem uma porta aberta para o cara.
O mundo todo terá uma porta aberta para você se você fizer isso aqui. Seja o melhor aqui, se doa, seja o melhor naquilo que você faz e você se torna especialista na sua atividade. Cara, dê o melhor de si e você se torna melhor naquilo que você faz. Nós precisamos lembrar os nossos brasileiros de quanto nós podemos, o quanto nós somos importantes. Nós alimentamos 1/4 do mundo. Agora, todo mundo muito louco, tem tarifácio, tem guerra. Então as pessoas ficam sem Google, sem ChatGPT, sem internet, sem tecnologia, mas não fica sem comer. A comida está aqui. Melhor quantidade de água doce, terra produtiva, petróleo, minério, oxigênio por conta da floresta e um diamante chamado brasileiro. Mas ele não acredita nele. Qual que é a diferença? Eu desde pequenininha, minha mãe disse que eu podia, que era para eu acreditar em mim, porque Deus estava em mim. Eu passei a acreditar. Então o que está nos meus livros é uma extensão disso. E esse último livro, além do Catador de Sonho, o Poder da Positividade, esse último livro, que são Os Improváveis, é para provar para as pessoas, para mostrar para as pessoas que não sou só eu. Tem 27 coautores com histórias de A a Z, que uma das histórias serve para vocês, e você vai ver que improvável todos nós nascemos, improvável todos nós somos. Então não é de onde você veio, onde você se colocou, para onde é que você quer ir. E lembra, sozinho você não vai para lugar nenhum. Você precisa levar mais alguém. Subir um degrau, dá uma baixadinha na humildade. Se você não baixar, você não salta. Precisa baixar para saltar. Então, normalmente, quando tiver problema ou crise, baixadinha para saltar. Você precisa de anticorpos. Anticorpos você ganha quando dá uma baixadinha. Agora você está forte, agora você pode saltar com segurança. Então, lembrar as pessoas o seguinte: baixa a bola, humildade, dá essa baixadinha, acredita em si mesmo, faz com amor, com paixão, põe o pé que Deus põe o chão. E você vai ver que você está no melhor pedaço do planeta e que você precisa ser mais... Você é um privilegiado. Só precisa ser agradecido. Tem 2 bilhões de seres humanos no planeta que queria hoje ser brasileiro. E está aqui no seu lugar desempregado. Tem 2 bilhões de pessoas que queriam estar aqui, lá da faixa de Gaza, da Síria, da África, queria estar aqui nesse país desempregado. Você está aqui, você tem um emprego, você tem para onde ir. Ah, tem trânsito? Ah, tem trânsito é porque você não vai a pé, tem uma condução para ir trabalhar. Cara, agradece. E aí você vai ver que a gratidão, somada à humildade, gera prosperidade. Você vai ver o orgulho que você tinha que ter, como eu tenho, de ser brasileiro, de conviver nesse lugar que é o melhor pedaço do planeta e agradecer que o mundo precisa de nós. Então, quando nós olharmos para dentro, tem que lembrar que além de ser forte e estarmos prontos, ainda temos a responsabilidade de cuidar desse mundo que se perdeu. Brasileiro é do bem, alegria, felicidade, cara, prosperidade, está tudo aqui. Só precisa a gente olhar para dentro e começar de novo. Se você não entendeu, pega um desses 3 livros que você vai ver que você não é maior ou menor. Tudo que nós fazemos nesses livros, tudo que eu faço, tudo que os outros protagonistas que estão lá, que você vê na rede social faz, você tem um potencial igual, está tudo aqui, ó. Olha para dentro, olha para você, se conecta com Deus que está em você. Você vai entender que é possível. É difícil? O não eu já tenho? Não, o sim. Ah, você vai correr atrás? Não, você não é um perdedor. Sai, levanta e vai. E você vai ver que é mais simples que você imagina. Experiência própria. Prazer te receber aqui. Tamo junto. Sempre. Gratidão, obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Beijo, gente. Cultura Saber de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.